Sim, uma pesquisa sempre deixa brechas para outras pesquisas, né? Então, é isso que a gente tem que ver aqui. Ver quem está pesquisando, quais os campos e tentar alavancar outras pesquisas. Então, a palavra é sua, Jader. Olá de novo. Eu estou com o encargo de apresentar o Ademir, tá? Que mais que bom estudioso, eu considero amigo, tá? Uma pessoa querida e que tem trabalhado muito dentro da LIP quando é possível. Ele mantém um blog chamado Era do Espírito, tá? Que eu recomendo a todos. Não é a Era do Espírito, eu já fiz essa confusão, chama Era do Espírito. Alguns dados aqui da trajetória dele pelas academias da vida. Graduou em Física pela Unicamp em 92, mestrou em Física pela Unicamp em 93, doutorou em Física pela Unicamp em 97. Hoje ele é pesquisador sênior do Centro de Pesquisa Avançada Wernher von Braun, tem experiência em Física Geral, Eletromagnetismo, Ciência da Computação, com ênfase em Engenharia de Sistemas envolvendo hardware e software, atuando principalmente nos seguintes temas: pesquisa operacional, desenho de antenas e dispositivos de micro-ondas, desenvolvimento de sistemas de visão de máquina e modelagem de sistemas físicos. Atualmente trabalha como gestor técnico do grupo Visão de Máquina, Visão Computacional, e laboratório de homologação de testes de RFID do Centro de Pesquisa Avançada Wernher von Braun, que tem realizado encaminhamento de projetos nessa área. Bom, então tem informação e experiência, tá? Que é importante. Eu recomendo a vocês um trabalho que a gente publicou, o segundo livro da coleção, em que ele faz uma proposta de pesquisa utilizando câmara Schlieren em reuniões mediúnicas. Se vocês conhecerem grupos que se disponibilizem a serem estudados e que tenham médios de efeitos físicos, por favor, nos procurem. Ok? Obrigado. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui. O ano passado eu também apresentei um trabalho aqui relacionando alguma coisa com a parte estatística, né? Então eu achei interessante, eu trouxe esse trabalho novo, ele tem 20 transparências, então eu vou falar mais ou menos rápido, porque senão não dá tempo, mas uma transparência por minuto, né? Se tivesse mais tempo, poderia se dedicar a cada uma das transparências que eu vou apresentar aqui. Mas, assim, uma das coisas que tem a ver com o tema que o Rodolfo falou na outra mesa é por que o passe espírita não é reconhecido, enquanto que o remédio, quando entra num hospital, ele passa a ser reconhecido. Em parte tem a ver com esse negócio aqui, né? Estatística. Quando o laboratório descobre uma nova droga, então é feito um conjunto grande de testes, utilizando teoria estatística, para mostrar que de fato, dentro de um certo nível de erro, aquela droga é eficaz. Por que isso não é feito com o passe? Essa é a primeira questão, eu acho que é a primeira coisa que a gente deveria perguntar, né? Então, esse trabalho aqui, ele, de novo, ele explora a questão da estatística. Em geral, a estatística é uma ciência estudada pelo pessoal de exatas, considerada uma ciência chata, porque ela só estuda lançamento de dados, baralhos e lançamento de moeda. Eu vou mostrar aqui como que a estatística pode ser útil para fazer um estudo espírita. Então, extração de atributos e análise estatística das cartas particulares do Chico Xavier. Bom, essa primeira transferência ela mostra assim. Eu fiquei sabendo, através do Alexandre Carol que está ali, que existem uma estimativa de aproximadamente 10 mil cartas que foram psicografadas por Chico no período da década de 60 até a desencarnação dele. Bom, 10 mil cartas é um volume muito grande de informação, né, que precisa ser melhor estudado. Existem dois trabalhos, no meu conhecimento recente, que procuram estudar essas cartas. Uma parte da obra do Chico, uma tese recente da Cíntia Alves sobre as cartas psicografadas, né, e um trabalho do Alexandre sobre a fase anterior a essas cartas.
O primeiro estudo que foi publicado sobre elas, que eu tenho conhecimento, pode ser que alguém tenha outro, né? Foi esse livro A Vida Triunfa, que é um estudo muito bem feito, muito interessante, sobre as cartas psicografadas. E por que elas são importantes? Bom, recentemente, todo mundo conheceu, deve ter assistido, foram feitos 2 filmes sobre essas cartas. Um foi as cartas psicografadas, do Grumbach, e outras vezes de Xavier. A crítica cética, ela acredita que as cartas contêm informações triviais e elas têm como objetivo trazer o conforto, né, espiritual à família enlutada. Mas será mesmo que é só isso que essas cartas têm? Então, ao longo do tempo, né, foi se acumulando essa quantidade muito grande de material. Existem vários livros que foram publicados pela GM e outras editoras que trouxeram essas cartas mostrando, né, a quantidade de informação que elas têm dentro do movimento espírita. Né? Então, a minha primeira questão foi: será que é possível fazer um estudo parametrizado dessas informações contidas nas cartas? Eu vou mostrar o que significa isso. Bom, essa transferência aqui eu acho importante para ter uma parte da teoria. Né? Antes de mais nada, a gente precisa de lembrar que fenômenos mediúnicos, eles sempre foram caracterizados como fenômenos de comunicação. O Espiritismo, ele pode ser descrito como a história do Espiritismo pode ser descrita como um esforço generalizado da tentativa de estabelecer um processo de comunicação com uma outra realidade, que está muito próxima à nossa. Então isso é uma coisa muito importante, a gente vê assim que todo fenômeno mediúnico, ele é um fenômeno de comunicação. Então a gente dá uma olhada na teoria da comunicação e os engenheiros lá e o pessoal que trabalha com transmissão de dados, ele tem uma teoria muito simples, né? Que comunicar simplesmente é você transmitir informação de um emissor para um receptor. Tem nível de sinal, nível de ruído, pode alterar a qualidade da comunicação. Mas ao longo dos nossos estudos a gente viu que essa teoria é uma teoria muito pobre. Ela não consegue explicar de maneira razoável o processo de comunicação que é melhor estudado pelo pessoal que trabalha de fato com linguística. Né? Em primeiro lugar, tem o problema do meio de comunicação. O meio de comunicação ele estabelece um limite à quantidade de informação. A gente pode traçar aqui um paralelo, né, com a teoria mediúnica. O médium, que é o meio de comunicação, ele estabelece um limite do que é recebido, do que é transmitido. Naquela figura ali em cima, a gente desenhou um diagrama em 2 sentidos, né? O emissor, o receptor e vice-versa. Eu estou conversando com vocês estão entendendo, porque eu falo um idioma e vocês também falam. Se eu de repente mudar aqui e começar a falar sânscrito, ninguém vai passar a entender. Então, além do meio, qual é o meio que está transmitindo essa mensagem? É o ar. Né? Existe um referencial, um contexto linguístico que permite essa comunicação. E no caso da mediunidade, esse meio até hoje, no meu entender, esse meio é um objeto de carne e osso, que é um espírito também chamado médium. Só que muitas vezes esse processo não se dá unidirecional. Não é do emissor o receptor. E o receptor, quem recebe, não consegue passar a mensagem de volta. Às vezes isso é possível, às vezes isso não é possível. E nesse estudo que a gente fez, a gente descobriu que a gente pode escrever a mensagem, a comunicação em vários níveis. Né? Existe o nível de morfologia, existe o nível da sintaxe, o nível da semântica, pragmática e intenção. O que é isso? O nível de morfologia, no caso da mensagem escrita, diz respeito aos diagramas, representações gráficas da comunicação. É o nível mais básico da escrita. A sintaxe, todo mundo sabe o que é uma coisa que todo mundo estudava no ginásio, detestava, né? Estudar análise gramatical, essas coisas. Então tem a ver com as regras da linguagem, como se faz uso da linguagem. A semântica tem a ver com o significado dos termos. A pragmática e a intenção tem a ver com a possibilidade da gente usar a linguagem não simplesmente para transmitir uma informação. Um exemplo que eu dou por exemplo, o meu pneu está furado, o pneu de alguém furou, eu chego no posto de gasolina e falo: o pneu está furado. Eu não estou comunicando ao funcionário do posto que o meu pneu está furado. Eu estou dizendo: por favor, troca o meu pneu. É isso que eu quero dizer. Então esse aspecto não aparece nem na morfologia, nem na sintaxe, nem na semântica. Do ponto de vista
da informação, eu comuniquei a ele que meu pneu está furado, mas ele entendeu outra coisa. Por que que ele entendeu? Por causa do contexto. Né? Ele estava no posto, o pneu estava furado de fato, estava com pressa, então ele entendeu que precisava de resolver aquele problema. Então isso tem a ver com a parte pragmática e a intenção. Ou eu posso usar a linguagem para, não para comunicar, mas para ofender uma pessoa. Esse é um uso diferente, ou para fazer o bem, né? Vamos dar um exemplo positivo aqui. Então, eu posso fazer vários usos da linguagem. Isso aqui é um exemplo que eu trouxe, está no livro Claramente Views. É um exemplo de uma comunicação bem curta, escrita em italiano, né, por um espírito chamado Alberto Corradi. Ele sofreu um acidente automobilístico na Itália, isso em 1978, 57, e a família enlutada por o Chico e ele deu essa comunicação. Então, isso mostra que as cartas psicografadas, se a gente for agora aplicar toda essa teoria da morfologia, da sintaxe, da intenção, mostra que no nível mais básico, né, o médium, alguns médiums, no caso aqui não é um qualquer médium, né, ele consegue, de uma maneira muito eficiente, transmitir a mensagem em todos os aspectos. Tem citação de nomes, de desencarnados e assim por diante. Então, essa referência aqui um pouco chata de ler, traz a metodologia. O que a gente fez? A gente pegou, em essência, um conjunto de cartas que estão publicadas nesse livro e criou uma parametrização. Tem um texto, eu posso, por exemplo, pegar qualquer extensão do texto. Se eu tenho uma carta, eu conto o número de palavras e eu crio um parâmetro. O número de palavras da carta. Às vezes está informado no livro qual foi a causa-morte do comunicante, qual foi a idade do comunicante, qual foi a data que apareceu, a data da mensagem. Aí eu passei a contar. Esse é um negócio que demora, você tem que ler carta a carta. Onde estão as citações encarnadas, onde estão as citações desencarnadas e onde estão as citações e apelidos. A gente fez isso para todas as cartas, fez uma pré-seleção, fizemos a leitura, fizemos a extração dos atributos e aí a gente implementou uma análise estatística. Ou seja, eu uso esses parâmetros, que são parâmetros numéricos, para fazer um estudo estatístico. O objetivo desse estudo não é mostrar que nas cartas, isso é um objetivo secundário. Existe uma quantidade enorme de informação. Vou mostrar como é possível usar ciência estatística num estudo que tem matemática espírita. Essa é a nossa proposta. Eu não estou aqui com o objetivo de ter exaurido esse assunto, porque a quantidade de cartas é muito grande. Há umas citações recentes, como eu falei, que mostram que cerca de 10 mil cartas foram produzidas nesse período. Então eu analisei 100 autores, da ordem de 150 cartas. Então eu vou passar ao mestre. Então a gente usa o Excel, todo mundo conhece Excel, acho que todo mundo já viu Excel, é uma ferramenta excelente, não estou fazendo propaganda da Microsoft aqui. Mas aí o que a gente fez? A gente compilou, né, e tabulou todos esses dados. Então, por exemplo, na primeira coluna ali tem o nome do comunicante. Aí tem a referência, aí depois tem o número da carta. Às vezes, o mesmo comunicante tem mais de uma carta. O número da carta, o número de palavras da carta. Eu não digitalizei a mensagem, eu contei, eu usei um método aproximado, que você calcula a densidade de palavras e depois multiplica pelo comprimento, então sai mais rápido. Teria que digitalizar tudo isso e fazer a contagem dos caracteres. Eu não fiz isso. A data da desencarnação, a data da mensagem, aquele termo ali, eu não estou sabendo intervalo. Aquele é um subproduto. A gente depois deu para tirar um intervalo de comunicação. Quanto tempo leva desde a desencarnação do espírito até se comunicar? Isso é um parâmetro interessante. E assim por diante. Então essa tabela aqui é um resumo, traz estatística geral, né? Eu vou apresentar aqui um monte de dados numéricos, então às vezes pode ser que fique chato, né? Mas eu acho interessante porque mostra a riqueza de detalhes que tem nessas cartas. Então o total de cartas analisadas por 159, 105 autores, número de cartas por autor, é só dividir, né? Eu tenho 1,51. Como eu calculei a extensão das cartas e a idade do autor, se eu tiver mais de 3, eu consigo calcular uma coisa que só se chama de desvio padrão, que é quanto que oscila
essa distribuição, depois eu vou falar da distribuição aqui, em torno da média. A extensão das cartas se refere ao número de palavras. Número de palavras. Então, é 531 palavras, mais ou menos 323. Então, isso significa que no intervalo, para 68% de chance, né, eu tenho ou 531 menos 323 ou 531 mais 323 palavras. A idade, olha a idade dos autores, 26 até mais ou menos 16. A maior parte dos autores são jovens. Isso tem uma razão de ser, que depois a gente vai discutir. O número total de citação de encarnados nessa amostra foi 770. De desencarnados, 458. E de apelidos, 94. Isso apenas para 100 autores. Né? Então, o total de citação, 1.322. Aí eu passei a separar, calcular o total de citações por carta, por autor, e assim por diante. Então, a gente tem, em média, cada carta que foi escrita através de Xavier tem pelo menos uma citação de um apelido. Uma coisa que chama atenção. Depois que eu comecei a fazer esse estudo, eu me arrependi porque eu devia ter dividido os apelidos em duas classes, encarnados e encarnados. Eu coloquei junto. Isso fica como uma sugestão futura. Isso aqui é a distribuição de acidentes. Né? Qual que é? Como é que se distribui para cada autor, né, a causa da morte? Né? Então a gente vê que acidente de carro é enorme. Quase mais de um terço das cartas são relacionadas com acidente de trânsito. A razão a gente vai discutir depois. O segundo é ataque cardíaco. Então a primeira coisa que a gente vê aqui, se a gente comparar isso com a causa da morte, esquecer acidente de carro, a gente vai ver que essa distribuição segue a distribuição de causa da morte da época. Né? Porque é uma amostra da população, né, que se dirigiu a Uberaba com o objetivo de conseguir uma mensagem. Isso é uma coisa fácil de entender. Aqui é a distribuição de número de palavras. Então, esse diagrama chama histograma. Né? Então, o que ele mostra? Ele mostra como que está, em porcentagem, né, como é que se distribui os intervalos de número de palavras. Então, a gente vê lá que tem a maior parte das mensagens estão da ordem de 500. Né? Aqui a gente lê assim, de 26 a 157, 157 a 288, de 288 a 419, e assim por diante. E são verificadas até com 1467. Essa 419 aqui é mais ou menos equivalente a 3 páginas. Se você pegar um livro desse do Vinícius Barbosa, que publicou a maior parte, a gente vê que a maior parte das mensagens são assim mesmo. Aí a gente passa sobre a distribuição de idade dos autores e descrição da própria morte. Então, será que os autores descrevem a maneira como eles desencarnaram? Então a gente descobriu que 60% descreve e outros 40% não descreve. E como é que é a distribuição de autores? Né? Então a gente vê aqui, a idade média dos autores é 26, mais ou menos 16, mas a idade média é uma coisa que está mais ou menos próxima do máximo, mas não é o máximo. E esse é um dado interessante. Tudo isso tirado de uma simples leitura daquelas cartas. Aí, isso aqui é uma coisa interessante. Qual é o tempo médio de comunicação? Aí, o problema é o seguinte. Quanto tempo o espírito leva para comunicar? Nesse caso, é o tempo que a família levou para procurar o médium, mais o tempo que seria do nosso interesse. A gente não tem acesso ao tempo que a família levou para procurar o médium. Mas, se a gente assumir que foi um tempo mais ou menos rápido, né? Então a gente tem essa distribuição aqui em anos aqui, que leva para o indivíduo, para o espírito se comunicar. Então a gente só tem que tomar cuidado, ter essas duas componentes aqui. Então a maior parte a gente vê que da hora de 0,4 anos dá 6 meses, né? Menos de 6 meses. É muito rápido. E para a classe dos acidentes automobilísticos. Esse intervalo entre 18 dias e 4,8 meses é o quê? Intervalo do quê? É o intervalo, essa máxima aqui é entre a desencarnação e a primeira mensagem. A primeira mensagem. Então seria de 18 dias a 4,8 meses. E o tempo médio, 2,35 meses ou 2,35 anos, mais ou menos anos. Então dá mais ou menos. Isso foi difícil ver. Dá mais ou menos 2 anos, né?
Aí foi uma coisa que eu achei interessante, porque a gente foi. Então é bastante coisa que eu falei. Mas é o que eu achei mais ou menos interessante. Aí a partir das cartas a gente pode extrair qual que é o tempo médio que cada indivíduo, dependendo da causa-morte dele, levou para escrever. A gente vê que o suicídio levou mais tempo. Pode ser que não seja coincidência. O espaço mostrar para dizer não é muito grande. Ainda tem espaço para a gente crescer, mas é interessante. Procura por correlações. Qual que é a correlação entre o tamanho da mensagem e a idade do autor? Existe alguma correlação? Aqui a gente mostra que a correlação é muito fraca. Então, as cartas estão distribuídas mais ou menos nesse intervalo de 0 a 1.600 palavras, e a idade vai de 0 até 80. Você vê lá que tem gente, o autor, né, quando ele desencarnou, né, ele tinha aquela idade. Qual que é a correlação entre o tamanho da mensagem e o número de citações? Aqui é interessante, quanto maior a mensagem, maior o número de citações. Então a gente vê que tem uma certa tendência a aumentar. Estatística de citações, essa é a parte mais interessante. Então a gente vê, tem essa distribuição aqui para a divisão entre encarnados, desencarnados e apelidos, de citações, né? E aqui está a frequência das citações e das citações do total. Então, em média, você tem 6 citações por carta no total. Mas você tem cartas que tem até 39 citações. E é interessante, eu não sei se isso tem uma explicação, as cartas que têm mais citações correspondem a cartas de pessoas que eram espíritas antes de desencarnar. Aqui está a estatística das citações, eu dividi em 3 grupos: encarnados, desencarnados e apelidos. Então essa é a distribuição. A gente vê que temos até 3 ou 4, tem mais, porque até 3 aqui, citações e apelidos. Opa! Não. Isso aqui é uma coisa interessante. Aí, quando a pessoa desencarna, eu chamei de anfitrião a pessoa que recebe ela no espiritual, está descrito nessa carta. Qual é o grau de parentesco? Como ele se distribui como função da estatística que a gente tem? Então, a imensa maioria é recebida pelo avô materno e a avó materna. A imensa maioria. Tem uma grande quantidade de não reportados, por razões compreensíveis, né? E depois o segundo grupo são bisavô e bisavó. Pai e mãe tem pouquíssimo, porque a maior parte dos parentes que procuravam o Chico eram mães, principalmente. Então só achei uma citação de mãe na amostra. É uma coisa interessante. E aqui, finalmente, conclusão, nos 5 minutos. Então, se a gente pegar essa... Aí, por que serve isso? Eu posso pegar e projetar isso. Eu não fiz análise de 10.000 cartas, que é a população. Eu posso projetar isso de acordo com a amostra. O erro é grande? O erro é grande. Mas, é o que a gente tem. Então, a estatística trabalha muito com a informação que você tem na mão. Então, não tem outra informação. Então, se a gente projetar aquelas 10.000 cartas, né, a gente acha... Então, com o número de estações estimado de encarnados na produção dessas cartas, o Chico chegou a 48.500. Isso é a população de uma pequena cidade, né? Uma cidade... Não tão pequena assim. Não tão pequena assim. Mas o que chama a atenção é o número total de apelidos, né? 6.000. A cidade é pequena. 6.000 que podem ser divididos em 2 grupos. Apelidos de desencarnados e apelidos de desencarnados. Se a gente projeta a estatística que a gente sabe a quantidade de citações de encarnados e desencarnados nas cartas. A gente projeta isso para os apelidos. Então a gente chega lá em cima que dá entre 2.000 a 3.000 citações de apelidos desencarnados podem ser encontrados nas cartas. Esses são nomes de pessoas que não eram sequer conhecidas dos familiares. Há muitos casos de familiares que desencarnaram há 30, 40 anos atrás, né, e que estão lá nas cartas. Então, como conclusão, que a gente chega? Esse tipo de estudo ele fornece uma evidência, no meu entender, que é muito forte, porque é muito difícil você estabelecer um sistema de comunicação sozinho, sem ajuda. Então fala assim, não, mas ele tinha informação do parente que foi lá, falou. De fato, às vezes o parente conversava com ele, citava nomes. Mas essa quantidade de nomes, e dado o contexto
das reuniões que tinha Uberaba, você não consegue explicar esse tipo de ocorrência de uma forma fácil, mesmo se tivesse por detrás do Chico uma rede enorme de pessoas que ficassem ali correndo atrás de informação, buscando em bancos de dados, história e assim por diante. Coisa que é um absurdo, a gente sabe que não tinha. Então, concluímos, né? Esse método, ele pode ser aprimorado, obviamente ele tem várias deficiências, mas ele é uma pequena assim, demonstração de como que a gente pode usar métodos numéricos para fazer um posto assim, de informação que estão contidas nesse material. E quantos outros métodos, como o caso do Divaldo, né, tem esse tipo de trabalho similar. Aliás, eu comprei, quando eu comecei a comprar os livros das cartas, eu me confundi e acabei comprando alguns do Divaldo, porque ele tem um trabalho parecido. E é a mesma metodologia, se aplicaria o mesmo tipo de estrutura. A impressão que eu tenho nas cartas é que existia uma espécie de template que era fornecido do Espírito. Isso é uma coisa que é minha teoria, vou dizer que é assim. Que era fornecido do Espírito por causa da quantidade muito grande de gente, né, e do lado do lado de cá, então eles tinham mais ou menos um template, que muitas das cartas parecem muito semelhantes. Elas diferem justamente nessas citações e no contexto que elas dão. Então, é mais ou menos isso que eu queria falar. Colocado no tempo, meu papel, eu queria dizer para vocês que parte desse estudo foi publicado na revista Paranthropology, nos Estados Unidos, em inglês, quem quiser. Inglaterra, quem quiser pode ter acesso a essa publicação internacional. E, botando meu ventilador na farofa aqui, tá? Eu não diria que o PAS é pouco estudado, eu diria que os estudos de PAS são pouco divulgados. Tá? Quero lembrar a vocês um trabalho que foi publicado na Real Sociedade de Medicina, com uma amostra enorme. O Valdemir recebeu, na revisão de bibliografia que mandei com ele, um trabalho que o professor Silvio Dionísio está querendo fazer, em que eles estudaram na saúde pública inglesa pessoas que recebiam passes, que eles chamavam de imposição de mãos, e pessoas que se recusavam a receber passes. E no final do estudo, eles viram que o passe não alterava a doença de base, mas que melhorava tanto as condições do doente, o doente deixava de tomar antidepressivo, deixava de tomar uma série de outros medicamentos, que eles recomendam o uso de passes na saúde pública inglesa, que fosse prática de terapia complementar. Esse é um dos artigos que eu tenho. Eu levantei pelo menos 12 e sei que existe muito mais trabalho feito. Então, na verdade, nós espíritas, que somos os primeiros interessados, não temos feito o nosso para casa e feito a revisão desses trabalhos e a divulgação mais ampla no nosso país, porque lá fora eles estão fazendo. Ok? Eu não vou fazer pergunta nenhuma, eu vou passar para vocês, porque eu já falei demais desse depoimento. Quem gostaria de perguntar alguma coisa? Eu queria saber só se as distribuições, principalmente, são normais. Não, elas não são normais, porque primeiro que a maior parte dos parâmetros são positivos. Da sua amostra. Oi? A amostra. A gente calcula a média, a variância, e se aproxima ali, em relação à média, uma distribuição normal, mas a gente mostrou aqui que as distribuições não são normais. Tá, não, dos dados mais à frente, tá? A primeira distribuição que você mostrou, que eu não anotei o que era. É família rápida. Lá no meio das cartas, essas não importam muito. Essa distribuição do número de palavras. Não. Não tem nada. Ah, sim. Aqui? Não, aqui não tem como. Não, aí não. A outra é o seguinte. Essa? Não é essa, volta lá. A idade média dos autores, não. Nenhuma delas é normal, certo? Segundo a distribuição de Gauss, aí tem algumas propriedades. Você pode estabelecer a faixa. É a curva de sino. A curva uma média. Não é normal porque aqui, bom, primeiro porque dá para mostrar aqui essa é uma distribuição característica. Qualquer texto que você pegar vai ter uma distribuição desse tipo aqui. Tá. E você usou estatística não paramétrica para as correlações? Não, aí você calcula a média e a variância. Normal. Você usou medida de tendência central? Não, eu só calculei a média e a variância. Medida de tendência central. Depois a gente conversa.
Tem uns detalhes técnicos. A minha é uma curiosidade, naquela estatística lá de idades, né, dos autores, a impressão que eu tive é que vai diminuindo de acordo com a idade. Exato. A maior... Seria por falta de procura dos familiares? Que Exatamente. Já A maior parte das natural, pessoas que procuravam o Chico era atrás do filho que tem 21, 22 anos. eles não se comunicam. Tem mensagens de pessoas com 80 anos, 90 mais, é muito pequeno. Porque não foram mortes repentinas. Exato. Adenir, você tem alguma comparação entre cartas psicografadas do mesmo autor espiritual pelo Chico e por outro médium psicólogo? Não, isso é uma coisa interessante de se fazer também. Até mesmo entre as cartas, né? Porque às vezes um autor escreveu mais uma. Isso não foi feito. Eu disse que isso tudo é limitado. Tem várias deficiências, mas é um primeiro caminho. Assim, se alguém quiser acesso àquele spreadsheet do Excel, eu posso disponibilizar. Tem todos os cálculos, todos os dados. Aí, depois você primeiro aí. Nesse trabalho seu, tem alguma coisa a respeito de fatos pitorescos, assim, particularidades? Sim, bastante. Quase toda a carta tem um. É uma coisa interessante porque isso tem a ver com aquele aspecto pragmático lá, que é coisa que, às vezes, a própria família não sabia, que foi descoberto depois. Né? Por exemplo, saber que o comunicante sabia que a namorada estava grávida, e os pais não sabiam. Então, tem casos desses que eu acho que tem um valor muito maior do que esse estudo aqui. É muito mais importante que esse estudo. Esse estudo aqui é só para mostrar assim, como é possível a gente parametrizar as coisas e fazer coisas numéricas. Até não seria bem uma pergunta, mas como o meu foco da minha pesquisa é a psicografia, esses teus dados estão convergindo exatamente, por exemplo, nas partes de dados que eu tenho coletado, o maior índice também de explicações dos próprios médios que a idade é menor do que os de mais idade, é a facilidade que o jovem tem por ter uma mente aberta, mesmo logo após Pode ser também. Principalmente o desencarne rápido, que ele ainda não se situou e leva um tempo até ele... Pode ser, mas os espíritos que têm maior bagagem espiritual, que às vezes foram espíritas, presidentes de sempre, eles mostram assim uma prodigalidade muito fácil de se comunicar. Então isso aqui é um segundo aspecto do problema, quer dizer, como é que esse estudo pode ajudar a compreender a mediunidade psicográfica? Eu acho que pode, mas é um campo ainda aberto ao estudo. Se o pessoal quiser fazer, a gente pode discutir. Temos mais um minuto. Perguntas? O estudo é muito rico. Eu posso dar um testemunho, então? Pode. Bom, meu irmão desencarnou de... Éramos dois irmãos, eu 1 ano e 4 meses mais velho, e meu irmão desencarnou dia 26 de janeiro de 1948, com 16 anos e meio. Minha mãe foi para Pedro Leopoldo em junho, uma caravana de paulistas, vários líderes do movimento espírita, Anita Brisa. E lá, o Chico psicografou diversas mensagens. Ela não teve a oportunidade de conversar com o Chico, nem ninguém da equipe dele antes. Terminada a sessão, uma sexta-feira à noite, o Chico começa a ler as mensagens psicografadas. Começa: querida mãezinha, no meio da mensagem para a querida Vaninha, Neide, um quebra-ossos do... E aí termina a carta do seu filho Arnaldo, né? Meu irmão morou 1 ano em Belo Horizonte com meu pai, meus pais eram separados. E ele me escrevia e eu escrevia para ele. E nas cartas nós usávamos assim: vai lá, dá um abraço, quebra-ossos para você. Minha mãe era funcionária dos Correios, ela nunca abria correspondência alheia, porque ela disse que isso é crime. Então, jamais leu as minhas cartas para o meu irmão, as dele para mim. Então, era uma prova bem provada da manifestação do mundo espiritual. Isso aí tem a ver com aquele aspecto da semântica, né? Porque existe uma semântica que todo mundo compartilha, mas as pessoas, elas usam privadamente, elas consigo mesmo, e entre os familiares, uma semântica própria, que não está disponível publicamente. Então, como é que isso aparece na carta? Então, esse tipo de informação é uma coisa que poderia ser adicionada ao estudo também, procurar esses contextos, mas é difícil fazer isso.
que leva muito tempo de ficar lendo. E o material que tem, na minha opinião, foi muito bem feito, né? O Elias Barbosa, eu fizeram um trabalho, mas tem muita coisa faltando também. Gente, eu quero agradecer. Último, um minuto, hein? Senão o próximo coordenador vai me xingar. Das 10 mil cartas, você pesquisou mais ou menos 105, né? 150. 150. Essa diferença não é muito grande, mesmo com o desvio estatístico. É uma amostra. Depois fazer uma projeção das 10 mil. O ideal seria fazer com 1000 cartas. Esse é o ideal, mas eu não tenho essas cartas. Então, se alguém tiver, se quiser passar, posso. Se alguém quiser passar o fiado. Eu quero agradecer muito ao Ademir. Ela sempre traz um tema instigante. No segundo, vocês leram o trabalho dele sobre a Câmara Chilena e a proposta de pesquisa em reuniões mediúnicas usando métodos, técnicas recentes da física. Nesse, vocês leem um trabalho sobre o tempo entre as encarnações, como que ele estimou, usando matemática, o tempo que o espírito fica desencarnado a partir de certos pressupostos da literatura espírita. Tá? E agora a gente tem esse outro trabalho. Eu quero agradecer milhões. Esse livro das reencarnações, essas reencarnações são no livro que a gente ganhou hoje. No livro que a gente ganhou hoje, é verdade, foi do ano passado. Então tá aí na mão de vocês. Então, muda tudo. O Ademir tá, o outro está nesse livro roxo aqui, o da Câmara Chilena. Tá bom? Obrigado.